paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Esse trecho final do capítulo 34 de 2 Crônicas descreve a resposta de Josias e do povo de Judá à descoberta e leitura do livro da lei. Impulsionado pela palavra de Deus e pela profecia de Uda, Josias lidera um grande avivamento nacional, renovando a aliança com o Senhor e intensificando a erradicação de toda forma de idolatria. É o clímax das reformas de Josias, mostrando seu compromisso em fazer com que todo o seu povo seguisse o Senhor, um testemunho de seu zelo e piedade. Vamos à leitura. Continuação de 2 Crônicas, capítulo 34, dos versículos 29 ao 33. Então Josias convocou todos os anciões de Judá e de Jerusalém. Depois ele próprio subiu ao templo, seguido de todos os anciões de Judá e de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor, e fez uma leitura integral do livro da aliança, encontrado no templo do Senhor. O rei, de pé no estrado, fez na presença do Senhor um pacto, no qual se comprometia a seguir o Senhor, a guardar seus mandamentos, suas ordens e seus preceitos, de todo o coração e de toda a sua alma, e a pôr em prática todas as palavras da aliança escrita no livro. Fez com que aderisse todos os que se encontravam em Jerusalém e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, do Deus de seus pais. Josias fez desse modo desaparecer as abominações de toda a terra dos israelitas, e impôs a todos que lá se encontravam que servisse o Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se afastaram do Senhor, o Deus de seus pais. O capítulo 35 de 2 Crônicas descreve a celebração da Páscoa pelo rei Josias, a maior festa pascal desde os dias do profeta Samuel, impulsionado pela redescoberta do livro da lei e pela renovação da aliança. Josias organiza meticulosamente o serviço do templo e a contribuição do povo para os sacrifícios, garantindo que a festa fosse realizada de acordo com todas as prescrições da lei. Este evento é o ápice de suas reformas religiosas e um testemunho de seu zelo inigualável por Deus. No entanto, o capítulo termina abruptamente e tragicamente com a morte inesperada de Josias em uma batalha contra o faraó Neco do Egito, um evento que choca a nação e prenuncia a futura queda de Judá. 2 Crônicas, capítulo 35. Josias celebrou em Jerusalém a Páscoa em honra do Senhor. Imolar essa Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Estabeleceu os sacerdotes nas suas funções e animou-os a servirem no templo. Disse aos levitas que instruíram todo Israel e que estavam consagrados ao Senhor: depositai a arca santa no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não precisais transportá-la aos vossos ombros. Estai agora a serviço do Senhor vosso Deus e de seu povo de Israel. E disponde-vos conforme a ordem de vossas famílias e de vossas classes, segundo as prescrições de Davi, rei de Israel, e de Salomão seu filho. Ocupai vossos lugares no santuário, segundo as divisões das famílias de vossos irmãos, filhos do povo, com uma classe de família levítica para cada divisão. Imolareis em seguida a Páscoa e vos santificarei, a fim de prepará-la para vossos irmãos, conforme a palavra do Senhor, transmitida por Moisés. Josias deu ao povo, a todos os que lá se encontravam, gado miúdo, cordeiros e cabritos, em número de 30.000, tudo para imolar na Páscoa, e acrescentou 3.000 cabeças de gado, tudo tirado das propriedades do rei. Seus chefes fizeram também espontaneamente um presente ao povo, aos sacerdotes e aos levitas, Eucias, Zacarias e Jaiel, príncipes do templo. Deram aos sacerdotes para a Páscoa 2.600 cordeiros e 300 novilhos. Coninias, Semeias e Natanael, seus irmãos, Assabias, Jeiel e Josabade, chefe dos levitas, deram a eles para a Páscoa 5.000 cordeiros e 500 novilhos. Estando todo o serviço preparado, os sacerdotes tomaram lugar, assim como os levitas, segundo suas divisões,
como o rei havia prescrito. Imolaram o cordeiro pascal. Com o sangue correndo de suas mãos, os sacerdotes fizeram a aspersão, enquanto os levitas esfolavam as vítimas. Puseram à parte o holocausto para dá-lo aos grupos de famílias do povo, a fim de oferecer ao Senhor, como estava prescrito no livro de Moisés. Assim também procederam com os novilhos. De acordo com o rito prescrito, assaram ao fogo a Páscoa, cozeram as oferendas consagradas em panelas, caldeirões e sertães e logo as distribuíram ao povo. Em seguida, prepararam tudo para si e para os sacerdotes, pois estes, os filhos de Arão, estavam até a noite ocupados em oferecer os holocaustos e as gorduras. Por isso, os levitas prepararam as carnes para si e para os filhos de Arão. Os cantores, filhos de Asaf, estavam nos seus lugares, segundo as disposições de Davi, de Asaf, de Emã e de Iditum, o vidente do rei. Os porteiros estavam à porta correspondente. Não tiveram que abandonar seu posto, porque seus irmãos os levitas prepararam tudo para eles. Estando nesse dia todo o serviço do Senhor, disposto segundo a ordem de Josias, de modo que se pudesse celebrar a Páscoa e oferecer os holocaustos no altar do Senhor, os israelitas presentes celebraram a seu tempo a Páscoa e a festa dos ázimos durante 7 dias. Numa Páscoa semelhante a esta havia sido celebrada em Israel desde o tempo do profeta Samuel. Nenhum rei de Israel tinha celebrado uma Páscoa semelhante àquela que celebraram Josias, os sacerdotes e os levitas, como todo o Judá, todos os de Israel que estavam presentes e todos os habitantes de Jerusalém. Foi no 18º ano do reinado de Josias que foi celebrada essa Páscoa. Depois desse acontecimento e da reparação do templo pelo rei, Necão, rei do Egito, dirigiu-se para Carquemis, junto do Eufrate, numa expedição militar. Josias saiu-lhe ao encontro. Necão enviou-lhe mensageiros para dizer-lhe: Que queres tu, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra uma dinastia, com a qual estou em guerra. E disse-me Deus que me apressasse. Guarda-te de te opores a Deus que está comigo, para que ele não te leve à ruína. Mas Josias não quis voltar atrás. Em lugar de ouvir as palavras de Necão, que vinham da própria boca de Deus, disfarçou-se para combater e entrou em batalha na planície de Meguido. Arqueiros dispararam contra o rei Josias. Então o rei disse à sua gente: Levai-me, pois estou gravemente ferido. Seus homens tiraram-no do carro, colocaram-no em outro carro que havia lá e o levaram para Jerusalém, onde morreu. Foi sepultado no sepulcro de seus pais. Josias foi pranteado por todos os habitantes de Judá e de Jerusalém. Jeremias compôs uma lamentação fúnebre sobre ele. Todos os cantores e todas as cantoras falam ainda de Josias em suas lamentações. É este um verdadeiro costume em Israel. Esses cantos fúnebres figuram no livro das Lamentações. Os outros atos de Josias, seus atos de piedade, de acordo com o que está escrito na lei do Senhor, seus feitos e façanhas, desde os primeiros até os últimos, tudo isso se acha relatado no livro dos reis de Israel e de Judá. O capítulo 36 de 2 Crônicas é o capítulo final do livro e conclui a história do reino de Judá. Ele narra os últimos e curtos reinados de 4 reis de Judá: Jeocás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias, todos eles caracterizados pela maldade e desobediência a Deus. O capítulo detalha o declínio inexorável do reino, a crescente intervenção das potências estrangeiras, Egito e Babilônia, as advertências ignoradas dos profetas e culmina com a destruição de Jerusalém, o incêndio do templo e o exílio do povo para a Babilônia. Apesar da tristeza do exílio, o capítulo termina com uma nota de esperança, mencionando o decreto de Ciro, que permite o retorno dos judeus para reconstruir o templo, cumprindo a profecia de Jeremias. 2 Crônicas, capítulo 36. A população da terra elegeu então Joacás, filho de Josias, e o estabeleceu rei no lugar de seu pai em Jerusalém. Joacás tinha 23 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O rei do Egito destronou em Jerusalém e impôs à terra uma contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro.
Em seguida, pôs no trono de Jerusalém o irmão de Joacás, Eliacim, de quem mudou o nome para Joaquim. Quanto a seu irmão Joacás, Necão mandou para o Egito. Joaquim tinha a idade de 25 anos quando foi elevado ao trono e reinou durante 11 anos em Jerusalém. Fez o mal aos olhos do Senhor seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou e o ligou com uma dupla cadeia de bronze para conduzi-lo à Babilônia, levando ao mesmo tempo os objetos do templo para seu palácio em Babilônia. Os outros atos de Joaquim, suas abominações, tudo o de que ele se tornou culpado está relatado no livro dos reis de Judá e de Israel. Seu filho Joaquim sucedeu-lhe no trono. Joaquim tinha a idade de 18 anos quando foi elevado ao trono e reinou 3 meses em Jerusalém. Fez o mal aos olhos do Senhor. No ano novo, o rei Nabucodonosor mandou que fosse levado para a Babilônia com os objetos preciosos do templo do Senhor. Substituiu no trono de Judá e de Jerusalém Sedecias, irmão de seu pai. Sedecias tinha a idade de 21 anos quando foi elevado ao trono e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o mal aos olhos do Senhor seu Deus e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe tinha vindo falar da parte do Senhor. Revoltou-se contra o rei Nabucodonosor, que contudo lhe tinha feito prestar um juramento em nome de Deus. Endureceu a cerviz e tornou inflexível seu coração, para não se converter ao Senhor Deus de Israel. Todos os chefes dos sacerdotes e o povo continuaram a multiplicar seus delitos, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs e profanando o templo que o Senhor tinha consagrado para si em Jerusalém. Em vão, o Senhor, o Deus de seus pais, lhes tinha enviado, por meio de seus mensageiros, avisos sobre avisos, pois tinha compaixão de seu povo e de sua própria habitação. Eles zombavam de seus enviados, desprezavam seus conselhos e riam de seus profetas, até que a ira de Deus se desencadeou sobre o seu povo e não houve mais remédio. Então Deus suscitou contra eles o rei dos caldeus, que no próprio edifício do santuário mandou matar seus jovens e não poupou o adolescente nem a donzela, nem o ancião nem a mulher de cabelos brancos. O Senhor lhe entregou tudo. Nabucodonosor mandou tirar todo o mobiliário do templo, tanto os objetos grandes como os pequenos, os tesouros do templo, os do palácio real e os dos chefes, para transportá-los à Babilônia. Incendiar o templo, destruir os muros de Jerusalém, entregar as chamas seus palácios e todos os tesouros foram lançados à destruição. Nabucodonosor deportou para a Babilônia todos os que tinham escapado à espada, e eles se tornaram seus escravos, dele e de seus filhos, até o advento do domínio persa. Assim se cumpria a profecia que o Senhor tinha dado pela boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse os seus sábados, pois a terra ficou inculta durante todo esse período de desolação, até que se completaram 70 anos. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a profecia do Senhor posta na boca de Jeremias, o Senhor excitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e este mandou fazer em todo o seu reino a viva voz e também por escrito a seguinte proclamação: Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu deu-me todos os reinos da terra e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, que está na terra de Judá. Todo aquele dentre vós que for de seu povo, esteja seu Deus com ele e que ele para lá se dirija. Nesse trecho final do capítulo 18 de Atos, marca o início da terceira viagem missionária de Paulo e a introdução de uma nova e importante figura no cenário cristão, Apolo. O relato destaca a chegada de Apolo a Éfeso, sua eloquência e fervor, mas também uma lacuna em seu conhecimento sobre o batismo cristão. A intervenção de Áquila e Príscila para instruí-lo mais perfeitamente nas Escrituras é um exemplo notável de ministério discipulador leigo. Apolo, então, segue para Corinto, onde se torna um poderoso evangelista, demonstrando a importância de líderes com profundo conhecimento das Escrituras. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, dos versículos 23 ao 28. Aí se demorou apenas por algum tempo. Partiu de novo e atravessou sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Entre mentes, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e muito versado nas Escrituras, chegou a Éfeso. Era instruído no caminho do Senhor.
Falava com fervor de espírito e ensinava com precisão a respeito de Jesus, embora conhecesse somente o batismo de João. Começou, pois, a falar na sinagoga com desassombro. Como Priscila e Áquila o ouvissem, levaram-no consigo e expuseram-lhe mais profundamente o caminho do Senhor. Como ele quisesse ir a Acaia, os irmãos animaram-no e escreveram aos discípulos que o recebessem bem. A sua presença em Corinto foi, pela graça de Deus, de muito proveito para os que haviam crido, pois com a grande veemência refutava publicamente os judeus, provando pelas Escrituras que Jesus era o Messias. No trecho do capítulo 19 de Atos, inicia um dos períodos mais frutíferos e significativos do ministério de Paulo. Sua permanência de aproximadamente 3 anos em Éfeso, a influente capital da província romana da Ásia. O capítulo detalha a chegada de Paulo, a correção de um conhecimento incompleto sobre o batismo e o Espírito Santo, e o início de um ministério poderoso que incluía a pregação nas sinagogas e, posteriormente, na escola de Tirano. A narrativa enfatiza a atuação extraordinária de Deus através de Paulo, realizando milagres incomuns que demonstravam o poder do Evangelho naquela região central da Ásia. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, dos versículos 1 ao 12. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou deles. Recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Responderam-lhe: Não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Então, em que batismo fostes batizado? Perguntou Paulo. Disseram: No batismo de João. Paulo então replicou: João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e falou com desassombro por 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns se endurecessem e não crescem, desacreditando a sua doutrina diante da multidão, apartou-se deles e reuniu à parte os discípulos, onde os ensinava diariamente na escola de um certo tirano. Isso durou 2 anos, de tal maneira que todos os habitantes da Ásia, judeus e gentios, puderam ouvir a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado o seu corpo eram levados aos enfermos, e afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. Esse trecho final do Salmo 70 culmina a oração do salmista com uma exaltação grandiosa da justiça e do poder de Deus. Ele relembra as grandes provações pelas quais Deus o fez passar, mas também a promessa de restauração e consolo. Em resposta à bondade divina, o salmista renova seu compromisso de louvor perpétuo, prometendo celebrar a fidelidade e a glória de Deus, com instrumentos e com cada parte de seu ser, pois seus inimigos foram envergonhados. É uma declaração de fé na vindicação final de Deus. Salmo 70, dos versículos 19 ao 24. E vossa justiça, ó Deus, que se eleva à altura do céu, pela qual vós fizestes coisas grandiosas, Senhor. Quem vos é comparável? Vós me fizestes passar por numerosas e amargas tribulações, para de novo me fazer viver e dos abismos da terra novamente me tirar. Aumentai minha grandeza e de novo consolai-me. Celebrarei então vossa fidelidade nas cordas da lira. Eu vos cantarei na harpa, ó Santo de Israel. Meus lábios e minha alma que resgataste exultarão de alegria quando eu cantar a vossa glória. E dia após dia também minha língua exaltará a vossa justiça, porque ficaram cobertos de vergonha e confusão aqueles que buscavam minha perdição. Nesse trecho de sabedoria, continua a exposição da justiça retributiva de Deus e da sabedoria divina em ação, usando as pragas do Egito como exemplo. O autor destaca como a mesma causa de castigo para os egípcios se tornou meio de instrução e bênção para Israel. A narrativa foca especificamente na praga dos animais imundos e dos gafanhotos, mostrando como a repulsa e a destruição que esses elementos trouxeram aos egípcios serviram paradoxalmente como uma forma de ensinar e purificar os opressores,
ao invés de simplesmente destruí-los, com o propósito de que eles reconhecessem a soberania do Deus de Israel. Livro de Sabedoria, capítulo 11, dos versículos 8 ao 14. Mostrando-lhes pela sede que então sofreram, como puniste seus inimigos, por isso tratados com piedade na sua aprovação, reconheceram quanto deviam ter sofrido os ímpios, julgados com ira. A estes provastes como um pai que corrige, mas a outros provastes como um rei severo que condena. Tanto estando longe como perto, a dor os consumiu da mesma forma, porque tiveram um segundo para se entristecer e gemer a lembrança dos males passados, compreendendo com efeito que o que era para eles castigo, era para outros ocasião de benefício, sentiram a mão do Senhor. E aquele que outrora exposto e abandonado, tinham repelido com zombaria, admiraram-no finalmente, porque sofreram uma sede diferente da sede do justo. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.